Pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar andamento às nossas explicações mais relevantes. Então, essas videoaulas que eu disponibilizo para vocês são os pontos altos, tá? Aquilo tudo que vocês precisam saber de forma mais consistente, mais aprofundada para o dia da prova da segunda fase, tá? Não quer dizer que os demais não sejam importantes. Tudo aquilo que está no material é de grande relevância, vocês precisam estar com a base bem sedimentada para poder responder as questões discursivas e também para ter conteúdo para achar as teses daquela determinada peça, tá? Então, aqui hoje nós vamos falar sobre as excludentes de ilicitude, porém as excludentes de culpabilidade também são relevantes, já foi no material dessa semana, tem mais uma lida, cai bastante. Além do nexo de causalidade, que cai muito, né? Superveniente, relativamente independente, deem novamente uma lida que eu indico. E também as questões relacionadas a erro de tipo, também indico que façam novamente a leitura para que aquilo fique muito bem embasado. Hoje vou tratar aqui nesse vídeo com vocês sobre as excludentes de ilicitude. Temos aqui algumas pegadinhas. Além delas, também vou falar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível, que serão as matérias de vocês do alvo de amanhã. Então, estou antecipando um pouquinho a matéria para ficar tudo numa videoaula, porque não estava inclusa na matéria do alvo de amanhã videoaula, somente material em PDF, como é o formato que vocês compraram aí da mentoria. Então, vou conversar com vocês sobre as causas legais de excludente de ilicitude, como estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O primeiro deles é o estágio de necessidade, está lá no seu artigo 24 do Código Penal. E o que é o estágio de necessidade, né? Quer dizer que alguém praticou um fato que é típico, está na nossa norma, sacrificando ali um bem jurídico para salvar um perigo atual, um direito que é próprio ou um direito alheio, cujo seu sacrifício não era razoável existir nessas circunstâncias. Então, pessoal, entendam aqui uma questão interessante, né, do estágio de necessidade. Aliás, várias questões, né? Se temos dois bens que estão em perigo de lesão, o Estado permite que seja sacrificado um deles, porque diante do caso concreto, a tutela penal não pode salvaguardar, proteger os dois. É o que a gente chama de sopesamento de bens diante de uma situação diversa. Então, nós temos alguns requisitos para que o estágio de necessidade ele possa existir. Primeiro, uma situação de perigo atual. Esse perigo ele pode vir da natureza, pode vir do homem, pode vir do comportamento de um animal. Tem um destinatário que é indeterminado e nós temos uma discussão se o perigo iminente poderia ser englobado no estágio de necessidade. Pessoal, atual ou iminente é só na legítima defesa. No estágio de necessidade eu tenho que ter um perigo que é atual, então não é no futuro próximo, está acontecendo. Além disso, em relação à existência do perigo, a gente tem o estágio de necessidade real, que é quando o perigo existe de forma efetiva, exclui a ilicitude, e o estágio de necessidade putativo é onde a situação de perigo não existe. Eu estou imaginando que existe. Nesse caso, não exclui a ilicitude. Se o perigo não existe, ou seja, é imaginário, o agente está diante de uma discriminante putativa, um estado de necessidade putativo. Isso é importante porque o estado de necessidade putativo não vai excluir a ilicitude. É uma discriminante putativa lá do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, também já está no material de vocês. Segundo, perigo não causado voluntariamente pelo agente. Então, prevalece que não pode ser o causador do evento doloso. Terceiro, inevitabilidade do dano, porque vem lá, né? Que não podia de outro modo evitar. A inevitabilidade do dano é inerente ao estágio de necessidade, ou seja, o agente ele não tem como evitar o dano sem que pratique a conduta abrangida pelo estágio de necessidade. Então tenham atenção aqui. Para que essa conduta esteja amparada pelo estágio de necessidade, o indivíduo tem que necessariamente escolher a opção menos danosa, né? Porque senão ele vai ser atingido ali em relação ao seu excesso, atuar com excesso. Então, ocorre o que normalmente chamamos de opção menos danosa. E normalmente é simplesmente fugir do perigo justamente para evitar a lesão a um outro bem jurídico legítimo. Isso porque no estágio de necessidade temos aqui a exigência do cômodos de cessos, ou seja, a saída mais cômoda, a saída mais fácil, a eventual
fuga, caso seja possível. Quarto, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Então, em sentido amplo, se essa pessoa for garantidora, mesmo que por uma relação contratual, ela não vai poder alegar o estado de necessidade. A depender da situação, gente, a pessoa pode alegar inexigibilidade de conduta diversa, que é uma excludente da culpabilidade. Se não lembra, volta no material. Então, por exemplo, um bombeiro, ele não pode alegar estado de necessidade para se eximir do dever de enfrentar o perigo, tá? E quinto, salvar direito próprio ou um direito alheio. Então, quando a ameaça for a direito próprio, nós temos o estado de necessidade, chamado de estado de necessidade próprio. É o que ocorre quando o agente, por exemplo, subtrai uma pequena quantia de alimento para não morrer de fome, o que nós chamamos de furto famélico. Ou quando tem um naufrágio e temos ali menos coletes salva-vidas do que o necessário, uma pessoa acaba matando a outra para poder ficar com o colete e se salvar. Agora, quando a ameaça for a direito de terceiro, outra pessoa, haverá estado de necessidade de terceiro. Por exemplo, subtrair pequena quantidade de alimento para alimentar e salvar a vida de um filhinho pequeno. Ou, para evitar um atropelamento de uma criança que atravessou ali na rua correndo, o motorista desvia o veículo em direção ao muro de uma residência, ao muro de uma casa. Nesse caso, o agente ele não responde pelo crime de dano, lá do artigo 163 do Código Penal, porque ele está atuando em estado de necessidade de terceiro. Observem que no caso de defesa de direito de terceiro, é desnecessária prévia autorização desse terceiro, porque a lei não traz isso como requisito. E também não precisa ter uma ratificação posterior do terceiro, ou seja, eu queria mesmo ser salvado. Não precisa, tá? E o sexto, inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. Então, é verificada a proporcionalidade entre o direito que foi protegido e o direito que foi sacrificado. Além disso, conhecimento da situação justificante. Este requisito é um requisito subjetivo, ou seja, exige do agente um conhecimento daquela situação de fato justificante. É o requisito, então, subjetivo do estado de necessidade. A ação de estado de necessidade ela deve ser objetivamente necessária e subjetivamente conduzida pela vontade de salvar alguém ou salvar a coisa, depender dos bens jurídicos que estão sendo disponíveis. Então, conclusão. Exige-se o quê? Consciência e vontade de salvar de perigo atual, direito próprio ou alheio. Pessoal, furto famélico, temos requisitos aqui. Que o fato seja praticado para matar a fome, que seja o recurso, o único recurso e derradeiro recurso do agente, que haja subtração de coisa capaz de diretamente mitigar a fome, a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente ou a incapacidade, impossibilidade de trabalhar. Então, cuidado com esses requisitos da jurisprudência pacificada. Próximo, legítima defesa. Pessoal, inicialmente é importante ressaltar que a legítima defesa ela é inerente da própria condição humana, ou seja, o instinto defensivo do homem é inerente à nossa natureza. Então, o ordenamento jurídico ele não poderia criminalizar condutas praticadas dentro desse contexto. Então, nosso Código Penal passa a estabelecer condições, requisitos, limitações, efeitos jurídicos a esses institutos como a legítima defesa. Então, requisitos da legítima defesa que vocês vão ter que verificar na hora da prova. Primeiro, agressão injusta. Galera, o termo agressão somente pode ser utilizado para agressões aqui humanas. Então, ações praticadas de forma instintivas por animais, elas a priori não são consideradas agressões humanas, exceto se o animal for utilizado como instrumento de ataque a um humano. Além disso, eu preciso de ter um destinatário certo. Agora, pensa comigo, será que seria possível legítima defesa contra uma omissão ilícita? É possível. Por exemplo, o carcereiro, que é hoje a polícia penal, que tem o dever de liberar o recluso cuja pena já foi integralmente cumprida. Se ele se omite, e essa omissão é ilícita, inevitavelmente está agredindo um bem jurídico do preso, autorizando ali a reação em legítima defesa. Além disso, ainda se exige que a agressão seja injusta. O conceito de injustiça, ela vai à ideia de uma contrariedade ao direito. Então, não é necessário que se configure especificamente como crime. Basta que seja praticada em desacordo com as nossas normas jurídicas. Por fim, a doutrina admite a legítima defesa contra condutas culposas e até mesmo contra condutas que não têm culpa, mas que tem uma injustiça. Então, por exemplo, aquela pessoa está sentada num banco de ônibus.
nota que uma pessoa acabou de escorregar e caiu ali na sua direção. Essa pessoa pode, se necessário, empurrar essa pessoa contra o chão para que si próprio não seja atingido. Pessoal, lembrei de uma coisa aqui importante que vale a pena mencionar. Será que é admissível, né, uma tese em plenário de legítima defesa contra a honra? Não, 2022. O STF entendeu numa ADPF que a tese de legítima defesa da honra ela é inconstitucional. Então, o Supremo entende que o acusado de feminicídio, por exemplo, ele não pode ser absolvido de acordo com 4833, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com uma tese de legítima defesa da honra. Então, é proibido que defesa, acusação ou autoridade policial ou juiz se utilizem direta ou indiretamente dessa tese de legítima defesa da honra. Cuidado com isso. Segundo requisito, agressão atual ou iminente. Diferentemente do estado de necessidade, a legítima defesa autoriza que a agressão ela seja atual, assim como estado de necessidade, ou iminente, e esse iminente só existe na legítima defesa. Não seria, pessoal, razoável exigir que o agente tivesse a sua integridade ofendida para só então poder repelir. De outro modo, a agressão passada ou uma agressão futura e remota não autorizam a incidência da legítima defesa. Preste atenção, atual é a agressão presente, ou seja, ela já se iniciou e ainda não se encerrou essa lesão. Exemplo, a vítima é atacada com golpe de faca, está sendo atacada. Iminente é diferente, é a agressão que está prestes a acontecer, aquela que se torna atual em um futuro imediato. Exemplo, o agressor ele anuncia para a vítima a intenção de matá-la, vindo na sua direção com uma faca nas mãos. Isso é iminente, tá? Terceiro, agressão contra direito próprio de terceiro. Aqui é uma observação também tranquila, né? O bem defendido, ele pode ser de propriedade do defensor, autorizando a defesa também em relação a bens jurídicos que não sejam seus e sim de terceiros. Cuidado com a conduta do sniper, tá? Que é aquele atirador de elite. Será que esse sniper, ou atirador de elite, que atira no agressor, que tem a vítima como refém, vai ser abrangido por essa excludente de ilicitude? Sim. Se enquadra, pessoal, perfeitamente nos requisitos que nós estamos analisando. Temos aqui uma agressão atual ou iminente contra um direito de terceiro. Então, de forma majoritária, a conduta do sniper que dispara contra o agressor que tem um refém na sua posse, sempre foi, de forma doutrinária, tratada como legítima defesa. E, nesse sentido, tivemos a tal alteração legislativa do pacote anticrime, que incluiu o artigo 25, parágrafo único, que fala lá: observados os requisitos previstos no caput, considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, ponto importante aqui. 4, requisito, meios necessários. A repulsa dessa agressão, ela tem que ser praticada se valendo de meios necessários. E aí a gente pode vir a se perguntar, o que são, né, meios necessários? Pessoal, meios necessários são aqueles que são menos lesivos e que foram colocados à disposição do agente e que sejam capazes de repelir aquela agressão atual ou iminente. Então, preste atenção nos requisitos. Meio menos lesivo. Disposição do agente que reage. Capaz de repelir injusta agressão, ou seja, tem que ser um método eficiente. Então, depende do caso concreto. Por exemplo, o Rodolfo, ele vai agredir o Hugo com uma espada. O Hugo tem à sua disposição, para repelir essa injusta agressão, uma metralhadora, um revólver, uma faca e as suas habilidades físicas. Para você, qual é o meio necessário? Deve ser o menos lesivo, dentre os capazes de repelir a injusta agressão. Nesse exemplo, o meio menos lesivo são as habilidades físicas do Hugo. Mas elas são capazes de repelir essa injusta agressão da espada? Não. E a faca? Também não está apta a repelir essa injusta agressão. Então, o meio necessário é o revólver. Porque, embora não seja, né, o menos lesivo, dentre os que estão, é o menos lesivo entre os capazes de repelir essa injusta agressão. Aqui na legítima defesa, a gente não tem o requisito do cômodos de cessos. Né? Ou seja, ainda que o agente possa fugir dessa injusta agressão, essa conduta não é exigida dele. A ordem jurídica não pode abranger situações ilícitas e não pode exigir de quem está sendo atacado a conduta de fugir. Então, a doutrina se posiciona no sentido de não se exigir, né, o cômodo de cessos, ou seja, em outras palavras,
uma vez constatada a injusta agressão, o agredido ele pode rebater essa injusta agressão, não se exige a fuga do local. A lei não exige. Então, na legítima defesa, o agredido ele não está obrigado a fugir nem a pedir socorro às autoridades. O que a lei exige é somente a utilização moderada do meio necessário para repelir a injusta agressão. Quinto requisito, o uso moderado dos meios necessários. O uso dos meios necessários deve ocorrer na estrita necessidade de se repelir a tal injusta agressão. Então, qualquer conduta que exceda o necessário para a defesa vai poder ser tratada como excesso. Vocês estão como advogados ali, tá? Então, o agente ele vai ser responsabilizado caso atue com excesso, e esse excesso pode ser tanto doloso quanto culposo. Cuidado com a pegadinha do ataque do animal, tá? Por quê? Porque o ataque ele pode ser espontâneo. Se for espontâneo do próprio bicho, nós temos aqui um perigo atual, um estado de necessidade, beleza. Se foi provocado por um terceiro esse ataque, temos uma agressão injusta. O animal ele foi usado como instrumento, tá? Então, o revide é a legítima defesa. Por exemplo, o cão treinado, que só obedece o dono, tá? Agora, será que seria possível estado de necessidade contra um outro estado de necessidade? Duas pessoas estando em estado de necessidade? É possível estado de necessidade contra estado de necessidade. É o que a gente chama de tábua da salvação. Lembra do Titanic? Nós temos um naufrágio, temos uma tábua ali para duas pessoas. Ambas podem lutar pela tábua para sua sobrevivência, tirando, por exemplo, a vida da outra pessoa para proteger a sua. Desde que não sejam elas as causadoras dolosas do perigo, né? Porque se possuírem o mesmo, porque possuem ali o mesmo direito de proteger a sua própria vida. Legítima defesa recíproca, o que é? Será que existe? Gente, diferentemente do estado de necessidade, não é possível legítima defesa contra a legítima defesa de uma pessoa para outra. Por quê? Porque um dos requisitos é a agressão injusta. Então, uma dessas duas pessoas, inevitavelmente, vai estar agindo de forma ilegítima. Agora, é possível a legítima defesa real versus legítima defesa putativa imaginária. Ok? Mas duas legítimas defesas reais não é possível, tá? Então, ó, legítima defesa putativa recíproca também é possível. É possível que haja uma legítima defesa putativa contra uma legítima defesa putativa. Por exemplo, né? Ambos os indivíduos que já se ameaçaram de forma mútua, eles supõem estar numa situação de perigo atual ou iminente na presença do outro. Por gestos, por exemplo, um gesto como abrir bolsa, movimentos bruscos ali, e reagem como se estivessem de fato em legítima defesa, mas não estavam só imaginando. Isso é possível, tá? Terceiro excludente, estrito cumprimento do dever legal, diz respeito à agressão a bens jurídicos pelos agentes públicos no exercício das suas atribuições, artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Também é uma causa de exclusão da ilicitude e consiste no quê? Na prática de um fato típico em razão do agente cumprir uma obrigação imposta por lei de natureza penal ou não. O estrito cumprimento do dever legal vai beneficiar os agentes públicos em geral. Temos que ter um dever legal, ou seja, a lei no sentido amplo, qualquer ordem ou comando do Estado. E, além disso, no concurso de pessoas, o estrito cumprimento do dever legal para um dos agentes vai se comunicar aos demais que concorrem ali pelo fato, vai abranger todo mundo, tá? Basta que haja uma pessoa atuando nesse cenário. Temos ainda o elemento subjetivo, o agente tem que ter consciência que ele está agindo acobertado por essa excludente. Atenção, hein? O policial que mata criminoso em troca de tiros não age em estrito cumprimento de dever legal. Não é dever de ninguém matar alguém. Ele age com o quê? Ele atua em quê? Em legítima defesa própria ou de terceiros. Então, aqui nós não temos o estrito cumprimento de dever legal na hipótese do policial matar um criminoso em fuga. De acordo com o STJ, a lei proíbe o quê? Proíbe a autoridade, seus agentes ou quem quer que seja, desferir tiros contra pessoas em fuga. Agora, se essa fuga, né, tiver acoplada com uma agressão injusta, poderá a atuação do agente configurar legítima defesa. É essa excludente que vocês vão escolher na hora da prova, tá? Atenção a um outro cenário. É possível que a pessoa atue com excesso nesse cumprimento do dever legal, tanto no excesso de doloso quanto no excesso culposo.
E aí nós temos algo que chamamos de ruptura dos limites de dever, ou seja, sempre que o indivíduo cumprir com o seu dever, mas fora dos limites que foram impostos pela lei, vai ter essa ruptura e vai ter esse excesso doloso ou culposo, e ele vai responder por esse excesso. Quarto, exercício regular de direito. São as ações de nós, né, do cidadão comum, autorizadas pela existência de um direito que é definido em lei e condicionada à regularidade do exercício do direito. Então, exercício regular de direito, ou seja, com proporcionalidade e observância de limites. Aqui também, se nós tivermos excesso, o agente ele vai ser responsabilizado. Além disso, deve de fato ser um direito. Então, ele está previsto direta ou indiretamente na lei. Então, não é possível basear a conduta em costume. Essa é a corrente majoritária que vocês vão levar para a prova. Também é necessário que o agente tenha consciência que está agindo acobertado por essa excludente. Dou exemplos para vocês dessa excludente. Lesões em práticas esportivas, prisão em flagrante realizada por particular, que a gente viu que se chama flagrante facultativo, intervenções médicas ou intervenções cirúrgicas que também podem caracterizar estágio de necessidade a depender da situação, né? Quando, por exemplo, a intervenção médica ela não foi autorizada pelo paciente, por exemplo, mas tem que ser feita, aí seria um estágio de necessidade. O direito dos pais castigarem os filhos, não é bater, é castigar, é diferente, tá? Agora, muito cuidado, porque isso não está no material. Nós temos algumas causas supralegais de exclusão da ilicitude que não estão em lei. Exemplos, tá? Consentimento do ofendido. Consentimento pode excluir a ilicitude, mas eu tenho que ter requisitos. Eu tenho que ter um único titular, ou seja, tem que ser bem próprio. Não posso fazer isso com bens de outras pessoas. O agente tem que ter capacidade de consentir, a maioridade, discernimento. O consentimento tem que ser moral e respeito aos bons costumes. E a doutrina tradicional fala que tem que ser expresso, não tem que ser formal. Pode ter qualquer forma, mas eu tenho que ter esse consentimento expresso. Além disso, tem que ser prévio, antes ou durante, junto com a conduta, não pode ser depois. Se for depois, é uma causa extintiva de punibilidade, como a renúncia, perdão nas ações privadas, a gente vê mais pra frente. Tem que ser um bem disponível, a vida eu não posso dispor, é indisponível. E o agente que comete o fato típico tem que ter ciência desse consentimento. Além disso, é cabível nos crimes culposos. Por exemplo, vítima de lesão corporal no trânsito concordou que estava em excesso de velocidade. Segundo, aborto necessário, aborto terapêutico, artigo 128, inciso 1 do Código Penal, vai acontecer quando tem risco de vida para a gestante. Então, a doutrina majoritária entende que a natureza jurídica do aborto necessário é uma causa especial do estado de necessidade. E temos também o aborto sentimental ou aborto necessário, aquele lá do artigo 128, inciso 2, quando resulta de estupro. Esses três podem vir cobrando para vocês porque é uma jurisprudência pacificada, tá? Agora, cuidado com o excesso, né? Na excludente, o excesso na justificante. Lá no artigo 23 do Código Penal, mesmo que esteja inicialmente acobertado pelas justificantes, pelas excludentes, o agente ele pode responder pelo excesso doloso ou pelo culposo. Excesso doloso. O sujeito, de forma proposital, ultrapassa os limites. Ele vai responder, então, dolosamente pelo crime, ainda que o início da reação tenha sido legítimo, mas vai ser observado o que aqui? O resultado. Segundo, culposo. O agente ele reage a uma agressão injusta e, ao se defender, ele extrapola os limites sem que, de fato, fosse a sua intenção. Então, falta ali com o dever objetivo de cuidado, ele age ali com imprudência, imperícia, negligência. Ele vai responder pelo crime de forma culposa, caso haja modalidade culposa naquele tipo penal. Porque se não tiver, fato atípico não constitui crime. Terceiro, acidental. Né, não decorre de um fato realizado pelo próprio sujeito, mas por caso fortuito, força maior, de modo que, do ponto de vista penal, é irrelevante. O Código Penal diz que o sujeito ele só responde se agir com excesso doloso ou culposo. Então, não abraça aqui o acidente e nem podendo a gente responder, porque não tem dolo, não tem culpa. Né? Aconteceu o caso fortuito ou uma força maior. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu vou trazer para vocês no aula de amanhã. E vou falar com vocês sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, mas no próximo vídeo, para que esse não fique tão extenso, tá? Então, terminou esse vídeo, já pode ir pro bloco que vem ou pegar esse próximo bloco
no dia de amanhã, que é o estudo de vocês sobre esses assuntos em específicos. Então, até já!